Meu pai quebrou a mandíbula da minha filha de 4 anos por ela ter respondido. Ela veio chorando para mim e disse: Mamãe, a Tina estava falando coisas feias e me chutando na barriga. Quando confrontei minha irmã sobre o comportamento da filha dela, ela gritou: Bem, a sua filha não só merece ter a mandíbula quebrada, mas o rosto inteiro espancado. Minha mãe riu: É isso que você ganha por ser completamente inútil como mãe. Meu pai disse: Talvez agora sua filha aprenda a calar essa boca suja para sempre. Meu tio concordou. Finalmente alguém estava ensinando para ela as consequências reais da vida. Minha tia balançou a cabeça afirmando: Algumas crianças só aprendem quando apanham de verdade. Eu fiquei em silêncio e peguei minha filha nos braços. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Meu nome é Nicole Mitchell, e está é a história de como a minha própria família cruzou uma linha da qual nunca poderia voltar e de como eu garanti que pagassem por isso de maneiras que jamais imaginaram. Todo o pesadelo começou no que deveria ser apenas um simples encontro de família na casa dos meus pais. Minha filha, Gina, que tinha completado 4 anos no mês passado, estava brincando com a prima, Tina, de 6 anos. Eu estava na cozinha ajudando minha mãe a preparar o jantar quando ouvi o choro de Gina vindo da sala. Não era o choro comum de um joelho ralado ou de um desentendimento infantil, mas um grito desesperado, apavorante, que faz o sangue de qualquer mãe gelar. Corri para a sala e encontrei Gina no chão, segurando o rosto, enquanto meu pai, Richard, estava de pé sobre ela, ainda com as mãos erguidas. A cena que vi vai me assombrar pelo resto da minha vida. O rostinho dela já estava inchado, a mandíbula visivelmente deslocada, e sangue escorria de sua boca. Ela tentava falar entre os soluços, mas as palavras saíam distorcidas e dolorosas. O que diabos aconteceu aqui? Gritei imediatamente, me ajoelhando ao lado de Gina. Meu pai, um homem sempre explosivo, mas que nunca havia encostado a mão em nenhum dos netos, estava ali com o peito estufado, como se tivesse orgulho do que fez. Ela estava respondendo e sendo desrespeitosa, disse friamente. Alguém precisava ensinar a ela boas maneiras. Entre as lágrimas e a dor evidente, Gina conseguiu sussurrar: Mamãe, a Tina estava falando coisas feias e me chutando na barriga. Eu só disse para ela parar, e aí o vovô me bateu muito forte. Senti meu coração se despedaçar. Minha doce e inocente filha de 4 anos, que ainda acreditava em contos de fadas e pensava que todas as pessoas eram boas, tinha acabado de aprender a lição mais cruel sobre confiança e família. Toquei seu rosto com cuidado e percebi que a mandíbula estava claramente quebrada ou gravemente deslocada. Ela precisava de atendimento médico imediato. Mais tarde, durante as sessões de terapia, a doutora Patricia Williams ajudaria Gina a processar essas memórias traumáticas da forma correta. Mas, naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era em levá-la ao hospital o mais rápido possível. Antes que eu pudesse reagir, minha irmã Jéssica, mãe de Tina, entrou na sala depois de ouvir a confusão. Em vez de mostrar qualquer preocupação com Gina, ela partiu para o ataque. Bem, a sua filha não só merece ter a mandíbula quebrada, mas o rosto inteiro espancado, gritou, com uma expressão de ódio que eu nunca tinha visto antes. A Tina me disse que a Gina estava sendo má com ela e não queria dividir os brinquedos. Talvez, se você realmente disciplinasse sua filha, em vez de deixá-la fazer o que quer, isso não teria acontecido. Eu não podia acreditar no que ouvia. Minha própria irmã, com quem cresci, com quem dividi segredos e sonhos, estava defendendo a agressão brutal contra uma criança de 4 anos. Mas o show de horrores ainda não tinha acabado. Minha mãe, Linda, que eu sempre considerei a pacificadora da família, começou a rir. Rir de verdade, enquanto minha filha estava ali com a mandíbula quebrada, roupas manchadas de sangue e um olhar aterrorizado. É isso que você ganha por ser completamente inútil como mãe, Nicole, disse ela entre risos cruéis. Você sempre foi mole demais com a Gina. Olha só onde isso te levou agora. Eu me sentia como se estivesse em um pesadelo. Aquelas eram as pessoas que deveriam amar e proteger a Gina. As mesmas pessoas em quem eu confiava a segurança da minha filha. Mas meu pai ainda não tinha terminado. Talvez agora sua filha aprenda a calar essa boca suja para sempre, disse ele, flexionando a mão como se estivesse orgulhoso do estrago que havia causado. As crianças de hoje não têm respeito. Às vezes é preciso bater para colocar algum juízo na cabeça delas. Meu tio Tom, irmão da minha mãe, que estava assistindo TV no canto da sala, assentiu com aprovação.
finalmente alguém está ensinando para ela as consequências reais da vida. Você não pode ficar mimando crianças, Nicole. O mundo real vai ser muito mais duro com ela do que o Richard foi. Então minha tia Carol, irmã do meu pai, que eu sempre achei ser a mais doce da família, acrescentou seu próprio veneno. Algumas crianças só aprendem quando apanham de verdade. A Gina sempre foi muito respondona para o próprio bem. Isso vai colocar ela na linha. Eu fiquei ali, completamente em choque, segurando minha filha ferida enquanto toda a minha família comemorava o fato de um homem adulto ter agredido brutalmente uma criança de 4 anos. As pessoas que eu amei e em quem confiei por toda a vida acabavam de se revelar monstros e ainda me olhavam como se eu fosse o problema. Mas eu não disse nada. Nem uma única palavra. Apenas peguei a Gina, coloquei sua mochilinha nas costas e saí daquela casa enquanto eles continuavam celebrando o abuso infantil. Enquanto eu carregava minha filha quebrada até o carro, ouvia as risadas e comentários deles sobre como eu provavelmente tinha aprendido minha lição também. Gina gemeu nos meus braços. Mamãe, por que o vovô me machucou? Eu só estava tentando ser legal com a Tina. Eu não sei, meu amor, sussurrei, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a mamãe vai garantir que ninguém nunca mais te machuque. Dirigi direto para o pronto-socorro, onde os médicos confirmaram o que eu mais temia: a mandíbula da Gina estava fraturada em 2 lugares, exigindo cirurgia imediata e fios de contenção. Ela teria que se alimentar por um canudo durante 6 semanas e havia risco de dano nervoso permanente. Os médicos ficaram horrorizados ao saber o que havia acontecido e, por obrigação legal, registraram um boletim de abuso infantil. Enquanto Gina estava na cirurgia, eu fiquei naquela sala de espera estéril e tomei uma decisão que mudaria tudo. Minha família queria brincar com fogo. Muito bem. Mas eles não faziam ideia de com quem estavam mexendo. Eu podia ter sido quieta e não confrontadora a vida inteira, mas, quando se tratava da minha filha, eu me tornava outra pessoa. O que eles não sabiam é que, nos últimos 5 anos, eu vinha trabalhando como pesquisadora investigativa freelancer. Eu havia construído uma rede impressionante de contatos na polícia, nos serviços sociais e em várias agências governamentais. Já tinha ajudado a expor de tudo de fraude em seguros e evasão fiscal e me tornara muito boa em encontrar informações que as pessoas achavam que estavam escondidas para sempre. A primeira ligação que fiz foi para o detetive Marcus Williams, um contato com quem já tinha trabalhado em vários casos de fraude. Expliquei a situação e enviei a ele as fotos dos ferimentos da Gina que eu havia tirado no hospital. Ele ficou enojado e imediatamente abriu uma investigação sobre a agressão. Mas isso era só o começo. Enquanto Gina se recuperava da cirurgia nos dias seguintes, comecei a investigar a vida da minha família com a mesma minúcia que eu usaria em qualquer trabalho profissional. E o que encontrei foi um verdadeiro tesouro de atividades criminosas e segredos sujos. Comecemos pelo meu querido pai, Richard. Descobri que, nos últimos 8 anos, ele vinha tocando um negócio de faz-tudo só com pagamento em dinheiro, ao mesmo tempo em que recebia benefícios por invalidez, alegando ter uma lesão nas costas que o impossibilitava de trabalhar. Encontrei dezenas de fotos nas redes sociais dele, mostrando-o fazendo serviços pesados de construção, erguendo vigas enormes e operando ferramentas elétricas. Reuni todas essas provas e enviei diretamente para a unidade de investigação de fraude da Previdência Social. Mas não parava por aí. Richard também estava sonegando impostos e em grande escala. O negócio em dinheiro vivo havia rendido mais de $400 mil de receita não declarada nos últimos 5 anos. Coletei extratos bancários, recibos e depoimentos de clientes, e preparei um dossiê completo para o IRS. Sonegação nesse nível pode render anos de prisão. Minha mãe, linda mesma que riu da mandíbula quebrada da neta, também tinha seus podres. Ela trabalhava como enfermeira no hospital do condado e descobri que estava roubando medicamentos controlados para vendê-los. Depois de semanas de investigação cuidadosa, encontrei registros de mensagens de texto, depósitos bancários que batiam com as datas das vendas e outras provas das suas atividades ilegais. Todo esse material foi encaminhado, pelos canais legais, à DEA, ao Conselho Estadual de Enfermagem e ao Departamento de Assuntos Internos do hospital. Minha irmã Jéssica, aquela que achava que a Gina merecia ter o rosto inteiro espancado, estava prestes a receber sua própria lição. Ela declarava a filha, Tina, como dependente no imposto de renda, mesmo a menina passando a maior parte do ano morando e sendo sustentada pelo ex-marido dela.
Além disso, Jéssica recebia benefícios sociais alegando ser mãe solteira sem renda, enquanto, na verdade, trabalhava informalmente em 3 empresas de limpeza diferentes. Documentei tudo e enviei para o IRS e para a Unidade Estadual de Investigação de Fraude em Benefícios Assistenciais. Meu tio Tom, que achava que Gina precisava aprender as consequências da vida real e aprender o significado real de consequências. Ele mantinha uma operação ilegal de apostas no próprio quintal, aceitando palpite sobre tudo, de jogos de futebol a corridas de cavalo. Reuni provas dessa operação, incluindo registros financeiros e depoimentos de participantes, e enviei para a polícia local e para a Comissão Estadual de Jogos. Minha tia Carol, que dizia que algumas crianças só aprendem quando apanham de verdade, estava prestes a descobrir que alguns adultos só aprendem quando enfrentam consequências de verdade. Ela trabalhava como cuidadora domiciliar usando um número de seguridade social e uma identidade falsos. Na realidade, estava no país ilegalmente e usava documentos roubados havia mais de uma década. Essa informação foi encaminhada para o ICE, para a Administração da Seguridade Social e para o Conselho Estadual de Licenciamento de Profissionais de Saúde. Mas eu ainda não tinha terminado. Enquanto Gina continuava se recuperando, fiz uma descoberta que seria o golpe final para todos eles. Durante minha investigação, descobri que meu pai, Richard, havia abusado sexualmente da minha prima Jennifer quando ela tinha apenas 12 anos, cerca de 22 anos atrás. Jennifer, agora com mais de 30, nunca havia denunciado porque a família a pressionou a ficar em silêncio. Quando entrei em contato com ela, Jennifer desabou, dizendo que carregava esse segredo havia mais de 2 décadas. Consegui convencê-la a se manifestar, e fomos juntas até a delegacia. No nosso estado, não existe prazo de prescrição para casos de abuso sexual contra menores. Por isso, o promotor pôde apresentar as acusações. Com o depoimento de Jennifer e as provas adicionais que eu havia reunido, eles decidiram prosseguir com o processo, apesar do tempo que havia passado. A última parte do meu plano de vingança envolvia proteger a Gina e garantir que minha família nunca mais pudesse machucá-la. Entrei com um pedido de medida protetiva contra todos eles, usando como prova os prontuários médicos da Gina e as acusações criminais já em andamento. O juiz concedeu uma ordem de restrição permanente, proibindo qualquer um deles de chegar a menos de 150 metros de mim ou da Gina. E então começou o jogo de espera. Um por um, os dominós começaram a cair. O primeiro foi Richard. A Previdência Social age rápido em casos de fraude de invalidez, e em menos de 2 semanas, agentes federais apareceram na casa dele com um mandado de prisão. Ele foi acusado de fraude contra a Previdência e sonegação fiscal. A fiança foi fixada em $75 mil, valor que ele não tinha, então ficou preso na cadeia do condado aguardando julgamento. O promotor estava pedindo 15 anos de prisão. Em seguida foi Linda. A investigação da DEA resultou na prisão dela durante o plantão, no próprio hospital. Foi algemada na frente de todos os colegas, ainda de uniforme. As acusações incluíam furto de medicamentos controlados e tráfico de drogas. Foi demitida na hora, perdeu definitivamente o registro de enfermeira e passou a enfrentar até 20 anos de prisão federal. O mundo de Jéssica desabou quando agentes do IRS e investigadores de fraude assistencial apareceram no apartamento dela no mesmo dia. Ela foi acusada de fraude fiscal, fraude em benefícios sociais e falso testemunho. O Conselho Tutelar também abriu uma investigação sobre os cuidados com Tina, que foi temporariamente colocada sob a guarda do pai enquanto Jéssica respondia às acusações. Ela estava encarando até 10 anos de prisão e teria que devolver mais de $80 mil em benefícios recebidos de forma fraudulenta. O tio Tom tentou fugir quando soube da investigação sobre o esquema de apostas, mas não foi longe. Foi preso no aeroporto tentando embarcar para o México. As acusações incluíam operação ilegal de jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Como a atividade era considerada crime organizado, as penas seriam agravadas e ele enfrentava no mínimo 20 anos de prisão. A situação da tia Carol foi talvez a mais dramática. Agentes do ICE aprenderam às 6 da manhã e a colocaram imediatamente em detenção, aguardando o processo de deportação. O caso de identidade roubada era federal, com pena de até 15 anos de prisão, seguida de deportação definitiva. Ela construiu toda uma vida usando a identidade de outra pessoa e agora tudo estava ruindo. Mas a maior bomba ainda estava por vir. Richard foi formalmente acusado também pelo abuso sexual histórico contra Jennifer. A imprensa pegou a história,
e logo as notícias locais estavam estampando o escândalo de uma rede familiar de abuso infantil que havia sido exposta. O promotor descreveu publicamente uma cultura familiar de violência e abusos que se perpetuava havia décadas. À medida que cada membro da família era preso e as reportagens iam ao ar, comecei a receber dezenas de ligações e mensagens. Iam desde ameaças, passando por súplicas, até tentativas desesperadas de negociar. De alguma forma, Richard conseguiu me ligar da prisão. Nicole, você precisa retirar essas acusações, exigiu. Família não faz isso com família. A Gina está bem agora. A mandíbula dela sarou perfeitamente. Você está destruindo a vida de todo mundo por nada. Nada? Respondi, com calma. Você fraturou a mandíbula da minha filha de 4 anos em 2 lugares. Ela precisou de cirurgia. Passou 6 semanas sem poder comer nada sólido. Ainda acorda gritando, tendo pesadelos com você machucando ela. Você chama isso de nada? Ela estava sendo desrespeitosa, insistiu ele. Às vezes as crianças precisam ser disciplinadas. Richard, você quebrou a mandíbula de uma criança de 4 anos. Você é um agressor de menores, um fraudador e um predador. Vai para a prisão e vai ficar lá. Minha mãe, Linda, tentou uma abordagem diferente quando me ligou da cadeia do condado. Nicole, querida, por favor, implorou. Eu sei que cometemos erros, mas somos família. Você não pode querer ver a própria mãe ir para a prisão. Pense no que isso está fazendo com a Gina, ver toda a família dela destruída. Minha família é a Gina, e eu respondi. Vocês deixaram de ser minha família no momento em que celebraram o abuso da minha filha. E, aliás, a Gina está muito bem. Ela está fazendo terapia e aprendendo que o que vocês fizeram foi errado. Também está aprendendo que a mãe dela sempre vai protegê-la, não importa contra quem tenha que lutar. A ligação da Jéssica foi a mais patética de todas. Nicole, me desculpa, soluçava. Eu estava errada. Eu não quis dizer o que falei. Por favor, não deixe que tirem a Tina de mim para sempre. Ela é tudo o que eu tenho. Você deveria ter pensado nisso antes de dizer que a Gina merecia ter o rosto inteiro espancado, respondi. Você viu um homem adulto fraturar a mandíbula de uma criança e disse que ela merecia pior. Você não serve para ser mãe, Jéssica. Durante a fase de investigação, eu não fiquei simplesmente esperando a justiça acontecer. Trabalhei nos bastidores para garantir que tudo fosse perfeito. Aprendi que, em casos como esse, as autoridades precisam de provas irrefutáveis, impossíveis de contestar ou descartar. Tornei-me obcecada por documentação. Passei incontáveis horas criando cronogramas detalhados de cada crime que descobri. No caso da fraude de invalidez do Richard, não me limitei a reunir as fotos dele nas redes sociais. Entrevistei clientes, obtive declarações juramentadas sobre os serviços que ele prestava e até contratei um investigador particular para filmá-lo executando trabalho pesado de construção, enquanto alegava não conseguir levantar mais de 5 quilos. O investigador, um ex-detetive chamado Mike Shane, estava cético quando procurei. Senhora, disputas familiares podem ficar complicadas. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Perguntou no nosso primeiro encontro. Mostrei a ele as fotos hospitalares da mandíbula quebrada da Gina. O semblante dele mudou instantaneamente. Meu Deus, murmurou, examinando as imagens. Um homem adulto fez isso com uma criança de 4 anos? Meu pai, confirmei. E toda a minha família comemorou. Depois dessa conversa, Mike assumiu o caso de forma voluntária. Disse que, em 25 anos de carreira, nunca tinha visto nada tão repulsivo. Nas semanas seguintes, ele reuniu não apenas provas em vídeo da fraude de Richard, mas também de crimes cometidos por outros membros da minha família que eu sequer imaginava. Descobrimos que a operação de apostas do tio Tom era muito maior do que eu pensava. A vigilância feita por Mike revelou que Tom também lavava dinheiro para um cartel regional de drogas, movimentando mais de $2 milhões em fundos ilegais através do seu negócio de jogos. Isso elevou as acusações dele de simples operação de jogo ilegal para crime de extorsão e lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado. Quanto mais investigávamos a fraude de identidade da tia Carol, mais perturbador ficava. Ela não tinha roubado apenas a identidade de uma única pessoa.
Ela vinha trocando de identidade roubada há 15 anos, sempre um passo à frente da lei. Mike descobriu que ela fazia parte de uma quadrilha maior de fraude de identidade que já havia vitimado mais de 200 pessoas em 3 estados. Os investigadores da Previdência Social ficaram eufóricos quando entreguei essas informações. Mas a descoberta mais chocante surgiu quando Mike investigava o roubo de medicamentos controlados cometido pela minha mãe. Com uma apuração minuciosa, ele encontrou indícios de que Linda poderia estar envolvida em várias mortes suspeitas de pacientes no hospital. O padrão era perturbador: idosos que morriam inesperadamente durante seus plantões, sempre seguidos pelo desaparecimento de medicamentos de seus quartos. Nicole disse Mike: sério, ao me mostrar as provas, acho que sua mãe pode ser responsável por essas mortes. O peso daquela revelação me atingiu como um caminhão. A mulher que me deu à luz, que cantava para eu dormir e preparava meu lanche da escola, podia ser uma assassina. Ela talvez tivesse tirado a vida de pessoas indefesas enquanto trabalhava como uma profissional de saúde inconfiável. Famílias haviam perdido entes queridos e minha mãe podia ser a responsável. Entrei imediatamente em contato com as autoridades, que abriram uma investigação completa sobre as mortes suspeitas ocorridas sob os cuidados de Linda. O inquérito levaria meses para ser concluído, mas as evidências preliminares já eram profundamente inquietantes. Enquanto toda essa investigação acontecia, eu também lidava com a recuperação de Gina e o peso emocional do abuso. Ela estava vendo uma psicóloga infantil 2 vezes por semana, e eu participava de todas as sessões para garantir que recebesse todo o apoio necessário. A doutora Patricia Williams, terapeuta da Gina, era excepcional. Especializada em trauma infantil, ela ajudou Gina a entender que o que aconteceu não foi culpa dela e que os adultos que a machucaram estavam errados. Mas a doutora Williams também me ajudou a compreender toda a extensão do dano. Nicole, a Gina está apresentando sinais de trauma complexo, explicou em uma das sessões. O abuso físico já foi terrível por si só, mas o impacto psicológico de ver toda a família comemorar o ferimento dela gerou problemas profundos de confiança. Ela vai precisar de anos de terapia para se recuperar totalmente. As sessões revelaram detalhes perturbadores que Gina não havia contado inicialmente. Nas horas que antecederam o momento em que Richard quebrou sua mandíbula, vários membros da família a estavam insultando. Jéssica chamou Gina de ampestinha por não dividir os brinquedos com Tina. O tio Tom disse que ela era burra e inútil como a mãe. A tia Carol ameaçou dar um motivo de verdade para ela chorar se não parasse de reclamar do comportamento de Tina. O abuso não tinha sido apenas físico. Foi um ataque psicológico coordenado contra uma criança de 4 anos, praticado por vários adultos que deveriam protegê-la. Gina havia sido aterrorizada pela própria família durante horas, até que Richard completou o ciclo de crueldade quebrando sua mandíbula, o ápice da violência. A doutora Williams também me ajudou a entender meu próprio estado psicológico. Nicole, o que você está fazendo com essa investigação não é só sobre justiça, explicou. É também sobre processar o seu próprio trauma. Você cresceu nesse sistema familiar. Essa cultura de violência e abuso foi normalizada para você. Expor os crimes deles também é uma forma de romper o controle psicológico que exerceram sobre você a vida inteira. Ela tinha razão. Conforme eu cavava mais fundo nas atividades criminosas da minha família, comecei a lembrar de incidentes da minha infância que eu havia enterrado ou racionalizado. Richard também me bateu muitas vezes, sempre seguido de sermões sobre respeito e disciplina. Linda foi emocionalmente abusiva, repetindo que eu não valia nada e nunca chegaria a lugar nenhum. A família inteira participava de uma cultura de terrorismo psicológico que moldou minha visão de mundo. Quebrar a mandíbula da Gina não foi um caso isolado, foi a continuação de um padrão multigeracional de abuso que eu finalmente estava forte o suficiente para interromper. Durante a terapia, a doutora Williams usou técnicas especializadas para ajudar Gina a processar o trauma, tomando cuidado para não criar memórias falsas nem retraumatizá-la. Embora Gina mantivesse algumas lembranças da experiência assustadora, a terapia a ajudou a compreender que nada daquilo foi culpa dela e deu ferramentas para lidar com as consequências emocionais. Enquanto isso, a máquina da justiça girava mais rápido do que eu imaginava. Pela natureza interestadual de alguns esquemas de fraude e pelos programas federais envolvidos, os promotores federais assumiram a maioria dos casos. A promotora local, Michelle Rodrigues, ficou responsável pelo processo de agressão de Richard e coordenava com as autoridades federais. Ela me ligou pessoalmente para falar sobre os casos.
Senhorita Mitchell, em meus 15 anos como promotora, nunca vi um caso tão claro de abuso infantil, sustentado por um conjunto tão completo de provas das outras atividades criminosas dos agressores. Vamos buscar as penas máximas possíveis, declarou a promotora Rodrigues. Ela explicou que, embora o caso de agressão fosse julgado na Justiça Estadual, os crimes de fraude estavam sob responsabilidade do governo federal, já que envolviam programas como a Previdência Social e o Medicare. Isso significava mais recursos para a acusação e, potencialmente, sentenças mais duras. A primeira prisão aconteceu numa manhã de terça-feira, em novembro, cerca de 4 meses após a agressão contra Gina. Eu estava deixando Gina em sua nova pré-escola. Havíamos nos mudado para outro apartamento, do outro lado da cidade, para evitar qualquer contato com minha família quando o detetive Marcus Williams me ligou. Nicole, acabamos de prender seu pai. Agentes federais o detiveram às 6 da manhã. Ele está sendo mantido sem direito à fiança, pois é considerado risco de fuga. Senti uma onda de satisfação que não esperava. O homem que havia quebrado a mandíbula da minha filha finalmente estava atrás das grades, onde merecia estar. Mas aquilo era só o começo. Nas 2 semanas seguintes, todos os outros caíram como peças de dominó. Linda foi presa no hospital, durante o turno, levada algemada diante dos colegas, que assistiam incrédulos. A prisão dela ganhou destaque no noticiário local por causa da investigação sobre mortes suspeitas de pacientes, obrigando o hospital a emitir uma nota garantindo que revisaria todos os óbitos ocorridos sob seus cuidados. A prisão de Jéssica foi particularmente gratificante de assistir. Eu passava de carro em frente ao prédio dela quando vi agentes do FBI e da Receita Federal chegarem com mandados de busca. Estacionei do outro lado da rua e observei enquanto carregavam caixas de provas, enquanto Jéssica gritava com eles na calçada. Quando me viu, correu até meu carro, gritando obscenidades e ameaças. Isso é tudo culpa sua, Nicole. Você destruiu nossa família. A Gina vai crescer sabendo que a mãe dela é uma vingativa que mandou toda a família para a prisão. Abaixe o vidro apenas o suficiente para falar com clareza. A Gina vai crescer sabendo que a mãe dela a protegeu de abusadores de crianças e criminosos. Ela vai ter orgulho de mim. Jéssica tentou alcançar meu braço pela janela, mas os agentes federais a contiveram rapidamente e ainda acrescentaram a acusação de agressão à lista crescente de crimes dela. A prisão do tio Tom foi dramática, ele tentou lutar contra os policiais. Acabou imobilizado na garagem, algemado e acusado de resistência à prisão, além de todos os crimes de jogo ilegal e lavagem de dinheiro. A cena foi registrada pela TV local, e ver aquele homem que havia comemorado a mandíbula quebrada de Gina sendo arrastado algemado foi extremamente satisfatório. A prisão da tia Carol foi conduzida pelo ICE, de forma rápida e profissional. Ela foi detida no local de trabalho e imediatamente transferida para um centro de detenção imigratória. Sua identidade falsa era tão completa que os investigadores levaram vários dias para descobrir seu nome verdadeiro e seu país de origem. Durante todas essas prisões, eu recebia ligações de outros parentes primos, sobrinhos netos, amigos da família pedindo para eu retirar as acusações e a resolver tudo em casa. As ligações variavam entre súplicas e ameaças. Gravei todas, seguindo o conselho da promotora Rodrigues. Meu primo Mark, sobrinho de Richard, me ligou chorando. Nicole, por favor. O tio Richard cometeu um erro, mas já é um homem velho. Ele vai morrer na prisão se você não desistir. Ele deveria ter pensado nisso antes de quebrar a mandíbula de uma criança de 4 anos, respondi. Mark, ele não cometeu um erro. Ele cometeu um crime violento contra uma criança. Há uma diferença. Minha prima de 2º grau, Lisa, tentou outra abordagem. Nicole, isso vai destruir a família inteira. Pense nos outros netos. Eles estão perdendo os avós por causa do que você está fazendo. Esses avós são criminosos e abusadores de crianças, respondi. As outras crianças estão mais seguras com eles na prisão. Mas a ligação mais perturbadora veio do meu avô paterno, Robert, de 85 anos, que sempre fora o patriarca da família. Nicole, você precisa parar com essa bobagem agora, exigiu, com a mesma voz que me aterrorizava quando criança. Negócios de família se resolvem dentro da família. Não se lava roupa suja em público. O Richard só estava disciplinando aquela menina, e ela merecia, disse meu avô, sem a menor hesitação.
Vovô, ele quebrou a mandíbula dela, respondi, sentindo por um instante aquela regressão automática para a criança assustada que eu já fui. E daí? Retrucou, ríspido. Eu quebrei a mandíbula do seu pai quando ele tinha 7 anos e isso não o matou. Deixou ele mais forte. A sua geração é mole demais. Às vezes, é preciso bater para ensinar respeito a uma criança. Aquela ligação foi uma revelação. O abuso na minha família vinha de gerações. Robert havia espancado Richard de forma brutal, Richard cresceu para me agredir, e agora tentava fazer o mesmo com Gina. Era um ciclo de violência passado como uma herança de família e eu era a primeira em gerações a ter força para quebrá-lo. Gravei a conversa e enviei para a promotora Rodrigues, que a usou como prova de que minha família cultivava uma cultura de violência que os tornava perigosos para crianças. Ela também abriu uma investigação sobre o passado de Robert e o modo como tratou seus filhos, embora a maioria de seus crimes já estivesse prescrita. As audiências preliminares foram um exercício de assistir meus parentes mentirem, se esquivarem e culparem qualquer um que não fosse eles mesmos. A primeira foi a de Richard. Ele apareceu com o uniforme padrão da prisão, cabelo encebado e rosto abatido pela comida do presídio. Seu defensor público tentou argumentar que os ferimentos de Gina tinham sido um acidente, que Richard apenas quis zangueá-la e não tinha intenção de quebrar sua mandíbula. A promotora Rodrigues destruiu essa narrativa com provas médicas, explicando a força necessária para fraturar a mandíbula de uma criança de 4 anos em 2 pontos. Meritíssimo, o réu teria que ter atingido a criança com uma força tremenda para causar esses ferimentos. Isso não foi um acidente, nem uma correção leve. Foi uma agressão violenta contra uma criança de colo, declarou. Richard manteve os olhos fixos em mim durante toda a audiência, carregados de puro ódio. Mexeu os lábios formando as palavras, eu vou te matar. Aproveitei o momento em que o juiz não olhava para informar a segurança do tribunal. A ameaça rendeu acusações adicionais e garantiu que ele continuaria preso sem direito à fiança. A audiência de Linda foi ainda mais dramática, devido à investigação sobre mortes suspeitas no hospital. Mesmo com essa investigação ainda em andamento, as acusações de furto de medicamentos já eram graves o suficiente para mantê-la detida. O advogado público dela parecia derrotado antes mesmo de começar. Meritíssimo, minha cliente mantém sua inocência, disse, sem convicção. Essas acusações se baseiam em provas circunstanciais. Rodrigues apresentou imagens de segurança mostrando Linda em áreas de armazenamento de medicamentos onde ela não deveria estar, registros médicos comprovando discrepâncias não explicadas nos inventários durante seus turnos, e documentos financeiros que revelavam depósitos em dinheiro que coincidiam com os períodos de desaparecimento das drogas. Linda chegou a sorrir para mim durante a audiência, e isso fez um arrepio percorrer minha espinha. Ela ainda achava que tudo era um jogo, que conseguiria manipular e encantar para escapar das consequências como sempre fizera na vida. Mas estava prestes a descobrir que dessa vez seria diferente. A audiência de Jéssica focou nos crimes de fraude previdenciária e fiscal, mas a promotora Rodrigues fez questão de apresentar o contexto por trás de suas ações. Meritíssimo, a Renault apenas roubou dezenas de milhares de dólares de programas destinados a ajudar famílias carentes, como também celebrou e incentivou o ataque violento contra uma criança de 4 anos. Ela disse à mãe da vítima que a menina merecia ter o rosto inteiro espancado. Isso demonstra um padrão de frieza e desprezo pelo bem-estar de crianças que a torna incapaz de ter qualquer tipo de guarda. Jéssica desabou em lágrimas durante a audiência não por arrependimento, mas por autopiedade. Ela me olhava como se eu fosse a vilã dessa história, como se eu tivesse cometido crimes e machucado pessoas. Sua completa falta de responsabilidade era chocante de ver. A audiência do Tilton foi complicada pelas acusações adicionais de lavagem de dinheiro que a investigação de Mike Shen havia revelado. O procurador federal apresentou provas de que Tom vinha trabalhando com integrantes do crime organizado havia mais de 5 anos, lavando dinheiro do tráfico por meio de sua operação de jogos ilegais e ficando com uma parte significativa para si. Meritíssimo, o réu não estava apenas conduzindo um esquema de jogo ilegal, explicou o promotor, ele era peça-chave em um esquema de lavagem que processou mais de 2 milhões de dólares provenientes do tráfico de drogas. Isso é crime organizado, não um joguinho amistoso de pôquer no bairro. Tom tentou interromper as sessões várias vezes, gritando sobre seus direitos e alegando estar sendo injustiçado. Seu defensor público precisou contê-lo fisicamente, e o juiz o ameaçou com acusações de desacato. Foi gratificante ver aquele homem,
que havia me aterrorizado quando criança, reduzido a um réu raivoso e impotente. O caso da tia Carol foi conduzido por um juiz de imigração, já que envolvia também processo de deportação além das acusações criminais. As provas do roubo de identidade eram esmagadoras. Ela vivia como Carol Martinez havia 15 anos, mas seu verdadeiro nome era Esperança Valdis, procurada por diversos crimes no México. O defensor público tentou argumentar que, por estar no país há tanto tempo, a deportação seria uma punição severa. O juiz não se comoveu. A ré entrou neste país ilegalmente, assumiu uma identidade falsa e cometeu inúmeros crimes enquanto se passava por cidadã americana. Ela perdeu qualquer direito de permanecer aqui. Carol ainda teve a audácia de tentar fazer contato visual comigo, como se esperasse minha compaixão. Essa era a mulher que disse que Gina precisava apanhar até a aprender uma lição. Ela estava recebendo exatamente o que merecia. Os julgamentos se estenderam por 2 anos, e eu estive presente em todos. Vi meu pai ser condenado a 8 anos de prisão estadual pela agressão contra Gina, além de outros 12 anos em prisão federal pelas fraudes, julgadas separadamente. Vi minha mãe receber 18 anos por tráfico de drogas e furto enquanto a investigação sobre mortes suspeitas no hospital ainda corria, com possibilidade de novas acusações. Jéssica pegou 6 anos por fraude e perdeu permanentemente a guarda de Tina, que foi morar com o pai. Tio Tom recebeu 20 anos pelas acusações de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Tia Carol foi condenada a 8 anos, seguidos de deportação. Mas o momento mais satisfatório veio na audiência de sentença de Richard, quando o juiz se dirigiu diretamente a ele. Senhor Mitchell, o senhor é um homem de 62 anos que agrediu brutalmente uma criança de 4 anos sob seus cuidados. As fotografias dos ferimentos dessa criança estão entre as mais perturbadoras que vi em meus 30 anos no tribunal. A reação de sua família a esse ataque celebrando e incentivando demonstra uma cultura de violência que não tem lugar em uma sociedade civilizada. O tribunal considera que o senhor é um perigo para crianças e para a sociedade em geral. A cada sentença lida, eu sentia uma sensação de justiça que nunca havia experimentado. Essas pessoas machucaram minha filha e acreditaram que sairiam impunes. Acharam que, por serem família, por eu sempre ter sido quieta e tolerante, poderiam abusar de Gina sem enfrentar consequências. Estavam errados. O que veio depois trouxe surpresas. Jennifer, minha prima que também havia sido abusada por Richard, me agradeceu por lhe dar coragem de falar. Ela começou terapia e iniciou um processo de cura após décadas de trauma. Outras famílias da comunidade também vieram contar suas histórias envolvendo meus familiares, o que levou a novas acusações e investigações. Gina, agora com 7 anos, está florescendo. É uma criança feliz, confiante, que sabe que a mãe sempre a protegerá. A terapia ajudou imensamente, embora se lembre de que algo assustador aconteceu quando era pequena, processou isso de forma saudável com a ajuda da doutora Williams. Ela me chama de a mamãe super-heroína e meu coração derrete toda vez que ouço. Também passei a atuar como voluntária em organizações que ajudam crianças vítimas de abuso. Minhas habilidades investigativas têm sido valiosas para ajudar outras famílias a documentar casos e navegar pelo sistema jurídico. Já ajudei dezenas de crianças a conseguir justiça e proteção contra seus agressores. Algumas pessoas da comunidade acham que fui longe demais, que destruí toda a minha família por causa de um único incidente, e que eu deveria apenas ter me mudado e cortado contato. Mas essas pessoas não entendem como é ver seu bebê com a mandíbula quebrada, chorando e perguntando por que alguém que deveria amá-la escolheu machucá-la. Eu não destruí minha família. Eles se destruíram com as próprias escolhas. Eu apenas garanti que essas escolhas tivessem consequências. Todo crime que denunciei foi real. Toda fraude que revelei realmente aconteceu. Todo abuso que relatei de fato ocorreu. Eu não plantei provas nem fiz falsas acusações. Apenas joguei luz sobre a verdade. A melhor parte é que Gina está segura agora. Ela nunca mais vai ter que se preocupar com aquelas pessoas machucando-a de novo. Elas não podem aparecer nas apresentações da escola ou nas festas de aniversário. Não podem manipulá-la ou dizer que o abuso é algo normal. Não podem passar sua cultura de violência para outra geração. Às vezes, à noite, penso naquele momento em que fiquei em silêncio na sala da casa dos meus pais, enquanto todos celebravam os ferimentos de Gina. Eles viram meu silêncio como derrota, como aceitação do que tinham feito.
Acharam que eu iria simplesmente pegar minha filha e desaparecer sem fazer barulho. Não faziam ideia do que estava por vir. A justiça demorou, mas chegou para cada um deles. Eles achavam que eram intocáveis porque eram família, porque o abuso havia sido normalizado na nossa casa por gerações. Pensavam que o sangue era mais espesso que a justiça. Estavam errados nisso também. Gina e eu construímos uma nova vida cercadas de pessoas que nos amam e nos apoiam. Fazemos jantares de família com amigos que jamais sonhariam em machucar uma criança. Gina tem avós, tias e tios de coração que mostram para ela o que é amor familiar de verdade. Ela está aprendendo que família não é sobre laços de sangue, e sim sobre pessoas que escolhem amar, proteger e apoiar umas às outras. Quantas pessoas que um dia se chamaram de minha família, estão exatamente onde devem estar. Richard cumpre pena em uma prisão federal, provavelmente contando os 20 anos que ainda tem pela frente. Minha mãe recorre da condenação de dentro de sua cela, alegando ter sido acusada injustamente, apesar da montanha de provas contra ela. Jéssica trabalha na lavanderia da prisão, tendo perdido tudo o que dizia valorizar. Tilton cumpre pena em um presídio de segurança máxima junto de outros integrantes do crime organizado. Tia Carol foi deportada há 3 anos e está proibida de voltar ao país. Nenhum deles vai sair a tempo de ver Gina se formar no ensino médio. Vão perder sua formatura da faculdade, seu casamento e o nascimento dos bisnetos. Eles fizeram a escolha de celebrar a violência contra uma criança e agora vivem com as consequências dessa escolha. Richard ainda terá cerca de 18 anos entre as penas estaduais e federais. Minha mãe, Linda, enfrenta pelo menos mais 15 anos de prisão, com possibilidade de aumento se a investigação sobre as mortes resultar em novas acusações. Os outros também têm muitos anos atrás das grades, e Carol jamais poderá voltar ao país. Às vezes me perguntam se eu me sinto mal pelo que aconteceu com eles ou se me arrependo de ter exposto seus crimes. A resposta é simples, absolutamente não. Essas não eram boas pessoas que cometeram um único erro. Eram criminosos e predadores que vinham se safando há anos porque ninguém nunca os havia responsabilizado. Gina merecia justiça e conseguiu. Toda criança que eles poderiam machucar no futuro agora está mais segura porque eles estão atrás das grades ou foram deportados. A sociedade está melhor sem eles circulando livremente. A melhor vingança não é apenas se vingar, é proteger os inocentes e garantir que abusadores enfrentem consequências reais por suas ações. Minha família achou que podia machucar minha filha e sair impune, porque era assim que sempre funcionou entre nós. Mas eles esqueceram de algo importante: eu não sou apenas a mãe da Gina. Sou sua protetora, sua defensora e, quando necessário, sua vingadora. E quando alguém machuca minha filha, não há limites para o que eu farei para garantir que a justiça seja feita. Eles não faziam ideia do que estava por vir, mas agora terão muitos anos na prisão para pensar sobre isso. Justiça foi feita.